Né, Chico? Tudo Oi, Cíntia, tudo bem? bom? Boa noite. Tudo. Boa E noite. O áudio aí? tá bom ou quer que eu ponha o microfone? Eu acho que fica melhor se você colocar. Eu acho que vai ficar ótimo. Tá bom. Então, gente, vou apresentar o Chico antes, que eu vou fazer um monte de pergunta aqui, a gente vai bater um papo. E só para contextualizar, o Chico é engenheiro ambiental de formação, administrador de empresas, pai de três crianças, né, Chico? Um Isso mesmo. recém-nascido, né? O Chico é retireiro, adora fazer retiro. Conheci o Retireiro, esse Chico, termo é novo. retireiro, inventei agora. Conheci o Chico no Retiro de Janeiro, pelo Ciência Contemplativa. A gente fez um retiro de 21 dias, extremamente rico, sob condução e orientação do Lama Digme Lawan. E então, aí o Chico começou a praticar budismo lá em 2007, né, Chico? Com o Lama Padma Santen, e desde 2010, então já fazem 10 anos que você é facilitador de práticas no SEB de Curitiba, é isso, né? Isso. Uhum. Para quem não sabe o que é SEB, é Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, e como eu já falei, o Chico já participou de vários retiros, dentre eles um que ele vai ter muita história para contar para a gente, que foi um retiro de 6 meses em isolamento, numa cabana no Sebe Dharmata, em Pernambuco. Dharmata ou Dharmata que fala? Desculpa a Acho que ignorância. Dharmata. Dharmata. No Sebe Mas é que essas Dharmata. palavras, eu também acho que ninguém sabe pronunciar direito, mas a maioria acho que fala Dharmata. Não, então vamos falar o que a maioria pensa. Dharmata, em Pernambuco. E você teve uma supervisão da Márcia Baja, né? Isso, a Márcia, Isso. ela foi quem, a gente usa o termo cuidador, né? Então, uma vez por semana, a Márcia, ela ia lá com um carrinho de mão, literalmente, que era uma montanha, então ela subia a montanha assim, carregando um carrinho de mão, super forte Aham. ela, né? E aí ela levava os alimentos para mim, ela levava assim, os alimentos crus, né? Feijão, arroz, verduras, frutas. E então ela chegava, trazia para mim os alimentos. Aí eu já deixava previamente, né, uma listinha daquilo que eu estava precisando, às vezes algum produto de higiene, alguma coisa assim. E aí ela super hábil, né? Porque eu louco para saber o que estava acontecendo fora do retiro, né? E aí, o que tá acontecendo, né? Como é que tá o futebol? Como é que tá a política? E ela super hábil, assim, ela olhava para mim e falava, tá tudo como estava antes, nada mudou. Mas e aí, então você não podia ter nenhuma conversa com ela, assim, mais aprofundada, tirar dúvidas. Era só isso que ela podia falar. Ela era muito hábil, então assim, eles têm que conversar com quem está em retiro, porque a pessoa pode estar surtando ali, né? Você fica literalmente o dia todo fritando, né? Então, Uhum, assim, a pessoa pode estar mal. E até porque eu acho que já quem tem essa habilidade de cuidar de retiro, eles já sabem sentir como que tá a pessoa só no olhar, né? sim. Do jeito que ela recebeu, porque às vezes a pessoa pode estar querendo esconder algum problema, né? Mas ela tinha essa habilidade. Então ela chegava, sentava, me perguntava como eu estava, como estavam as práticas, o que eu estava praticando, e aí eu ia conversando com ela nesse sentido, e ela habilmente assim já me cortava, então tá bom, então continua, e levantava e ia embora. Eu, pô, a semana inteira sem falar com ninguém, né? Uma das Doido pra histórias assim, que eu acho conversar. mais engraçadas assim é que eu me via lendo rótulo de produto de limpeza. Ninguém lê isso, né? Porque como eu não tinha leitura, eu não tinha ninguém para conversar, então chega um momento assim, chegava uma marca nova de papel higiênico. Uau, essa eu não li. Eu ia lá atrás ler, fabricado no interior de São Paulo. Porque era alguma coisa para ler, né? Aí pegava um desses multiuso, detergente, assim, eu ficava olhando aquilo e lendo. Aham. Porque, não, devido ao tédio, assim, a solidão. Então ela não chegava a cortar esse tédio, essa solidão, mas ela dava preciosas assim, instruções. Quando eu falava, ó, eu tô com uma dificuldade aqui na minha prática, eu acho que minha prática não está fluindo, eu acho que minha prática poderia estar melhor, aí nesse momento ela conduzia ali, ou às vezes eu estava com uma dificuldade de corpo, ela me mostrava alguns alongamentos e tal. Mas eu sempre gosto de explicar essa história de como que eu fui parar num retiro de 6 meses, porque isso um pouco assusta, né? Eu lembro que
quando eu comecei a frequentar o centro budista, as pessoas falavam muito sobre retiros, né? E aí, vai ter um retiro de final de semana. Cara, final de semana inteiro em retiro? Isso é loucura. Quem que vai ficar final de semana? Não, mas é sábado, domingo, o dia inteiro. Aquilo, assim, realmente assusta no começo. Aí você vai para um retiro de final de semana, depois você vai e faz um retiro de uma semana, às vezes não necessariamente uma semana, um de feriado. Aí, de uma semana, depois eu peguei e pulei para um retiro. Eu fui fazendo, na verdade, vários desses curtinhos, assim, de final de semana, de feriado, por alguns anos, até que eu fui fazer um retiro que chama 1 a 8, tem todo ano, talvez até esse ano seja online, que é um retiro que acontece em vários centros budistas, né, 1 a 8, desculpe, de dezembro, que é uma data especial no budismo, então sempre tem esse retiro. E ele é um retiro bem especial, onde não se pode falar e se come uma vez por dia. Então, quando eu fui para esse retiro de comer uma vez por dia, não falar, e se come uma vez por dia, não toma água das outras vezes, né? Você só tem direito a uma alimentação. Então, você não sabe se toma água, se come, você tem que aprender a dosar isso. E o interessante Mas era é que você tem só que ver água ou só alimento? Uma vez? Não, é porque você não vai, o teu estômago está vazio. Então, ele retrai. Então você não tem como tomar uma grande quantidade de água nem uma grande quantidade de alimento, né? Você vai ter que saber dosar aquilo, porque se você tomar só líquido não vai caber alimento, se comer só alimento não vai caber o líquido, né? Então, o interessante é que a gente usa muita fruta, porque como a água contida na fruta, ela é uma água processada já, ela é extremamente hidratante e alimenta, né? Então daí você come bastante melancia, assim, come essas frutas com muito líquido. E esse retiro de 1 a 8, eu acho que ele começou a abrir o meu caminho, assim, de eu sentir que alguma coisa mudou quando eu saí de lá. Eu sempre falo que o maior erro que a gente tem não o maior erro, mas talvez o segundo maior erro que a gente tem durante a parte de meditação é estar achando que vai ter algum resultado imediato. Então você sentou para praticar e que alguma coisa vai acontecer. E você senta para praticar e nada acontece. Você fica lá parado, entediado, olhando para a parede, e aquilo é super cansativo, né? É super assim, chato, dizer assim. Chega uma hora que você... E aí? E desse retiro de 1 a 8, quando eu saí, eu senti que alguma coisa no meu coração estava se abrindo. Eu nunca fui sensitivo. Até hoje eu não tenho nenhuma história legal para contar de alguma coisa paranormal que eu vi, de algo extraordinário, mas eu sempre tive essa fé no caminho espiritual. Eu sempre vi ali uma resposta para a minha vida. Então eu vou voltar um pouco mais, eu voltei do retiro de 6 meses, vou voltar um pouco mais e voltar onde que tudo isso começou. Depois você olha aí a pergunta que a Alessandra colocou e responde para ela. Ah, tá bem. Qual linhagem você faz parte, onde fez os retiros? Isso. Hoje eu participo de 2 linhagens. A linhagem do SEB, que é a linhagem do Lama Padma Santen, que é a linhagem Nyingma, trazida por sua eminência Shagdo-Tulku Rinpoche para o Brasil, e a linhagem Drukpa, também, que é trazida pelo Lama Jigme Lawan, e eu acabo praticando um pouquinho nas 2 sangas, assim, até aqui atrás está meu altar, então da metade para lá são mestres Drukpa, da metade para cá são mestres Nyingma, e são as minhas 2 linhagens de coração, assim. Que é do budismo tibetano. As 2 são do budismo tibetano. Mas esses retiros maiores eu fiz eles pelo SEB. Né? O Drukpa ainda não tem essa estrutura hoje de casas de retiro, e o SEB já está um pouquinho mais adiantado nesse sentido, porque ele está mais tempo no Brasil também, né? Mas minha história ela começou assim. Eu acho que na adolescência eu comecei a me identificar muito com o gênero de punk rock. E só um pouquinho que eu vou ter que... Minha bateria está acabando. Tá. Eu tinha colocado para carregar, mas não está com mau contato. Pode colocar aí para carregar. Tá para carregar, mas ele está dando mau contato aqui. Tá. Deixa eu tocar a tomada. Agora desliguei a luz. Deu a luz aí. Acho que está carregando agora. Aí
ouvindo punk rock, assim, eu comecei a ver aquelas letras anarquistas, né? Então aquilo abriu minha mente política, assim, sabe? A indignação, ouvindo as bandas punks, falando realidades que eu não conhecia, aquilo tudo foi gerando uma indignação, falando, cara, por que o mundo tá errado desse jeito? E dali veio a vontade de agir no mundo, de fazer alguma diferença, de mudar as coisas. Quando eu resolvi agir no mundo, eu fui agir no mundo de uma forma política, que é a forma que hoje está praticamente todo mundo querendo agir. Sim. E mudar a realidade através da política. E aí eu entrei nessa cena política, anarquista, punk, e eu comecei a sentir que nada estava melhorando. Pelo contrário, a gente fazia manifestações, eu acho que a gente é um pouco antecessor até aos Black Box, assim, porque naquela época, isso eu tô falando para você, anos 2000, sabe? A gente já escondia o rosto, já faziam manifestações um pouco mais duras, e aí eu ia vendo meus amigos sendo presos, minhas amigas apanhando da polícia e falando, cara, o que tá melhorando aqui, né? E ao mesmo tempo, eu comecei a me sentir uma certa liderança nessas articulações, nesses grupos. Tinha um grupo que eu tinha formado, e esse grupo estava crescendo muito, assim. Então eu era uma liderança lá dentro, e eu estava cheio de ego, de vaidade. Então, aproveitando o meu cargo ali de liderança para sair com as menininhas, entrava um cara novo que era muito bom nas ideias, super inteligente, eu já começava a ficar sentindo inveja dele, enciumado, cara, o que esse cara tá falando? Esse cara tá indo bem, acho que eu não tô gostando. E aí eu já começava a matar ele, falar mal dele por trás, acho que é melhor esse cara não voltar mais aqui nos encontros, mas era inveja, né? Mas aí eu comecei a identificar isso e falei, cara, se eu quero mudar o mundo, primeiro eu tenho que me mudar. E aí eu saí num processo de buscar dentro da espiritualidade essa mudança. Então eu fui olhando esoterismo, diversas tradições, mas eu não me encaixava em nenhuma delas. Todas que eu encontrava eu achava bonito, achava aquilo, não desrespeitava nenhuma, eu sempre me comportava muito bem nesses lugares que eu frequentava, mas eu não me sentia pertencente a nenhuma. Até que eu fui numa palestra do Lama Padma Santa e assim, né, ele vem com aquela roupa monástica tradicional do budismo tibetano, que é uma coisa super estranha, assim, para um homem usar uma saia, né, a gente chama de choba, né, aquela roupa toda, assim, aquilo eu já olhei, a estética me agradou. Quando ele entra na palestra, as pessoas começam a fazer as prostrações, que é assim, vai pro chão, né. Aquilo me assustou, mas eu falei, cara, tem alguma coisa legal aqui. E a palestra começou com mantras, e aqueles mantras já me encantaram, a sonoridade deles, né? Então, eu, de alguma forma, sou muito conectado com essa cultura do budismo, do Tibete, isso me emociona muito, assim, quando eu vejo alguma coisa dessa cultura, às vezes, nos olhos enchem de lágrimas, sabe? Aquilo é uma coisa que me conecta muito forte, e não tem uma explicação do porquê que isso ocorre dessa forma, por que eu tenho essa conexão com isso, não tenho como explicar. Mas é algo muito forte dentro de mim. E aí, dali eu comecei a seguir esse caminho e percebi que não adiantava eu querer mudar o mundo externo. O mundo externo tinha problemas, os problemas eram muito grandes, eu era muito pequeno mediante a eles. Isso também é legal que fique claro que não é uma postura de a gente aceitar tudo e simplesmente ter uma postura passiva perante a vida, mas de observar que a nossa visão constrói a realidade a todo momento. E que se a gente mudar esse ponto de onde nós estamos olhando e começar a olhar de uma outra forma, a possibilidade de construir um mundo diferente vai ser muito maior do que a gente querer fazer mudanças externas, do que a gente querer ir lá e tirar o presidente, tirar alguma coisa, sabe? Então, e eu vejo que muitas pessoas dentro desse caminho espiritual às vezes vão se perdendo, vão enxergando que a mudança externa de um dado momento é mais importante que a mudança interna. E aí eu peguei e falei, cara, eu preciso alcançar isso rápido, né? E aí, nessa ansiedade de alcançar rápido, eu fui vendo outros amigos que estavam fazendo retiros budistas, eu falei, cara, eu quero entrar em retiro também.
Aí depois daquele retiro de uma semana, né, que comia uma vez por dia, que eu já comentei, eu fui fazer um retiro de um mês, foram 30 dias, eu fui achando que eu estava indo assim para o maior retiro do mundo. Para quem não é acostumado com o budismo, no budismo o retiro tradicional é de 3 anos e 3 meses. Então entenda que tipo, fazer um mês de retiro não é nada. Mas aí conta pra gente, é o retiro para quem é budista aqui mesmo no Brasil, se quiser, pode fazer? Ou isso acontece nos monastérios, em outros países? Como que funciona? Todos os meus retiros foram aqui no Brasil. Uhum. No Nepal eu fiquei 21 dias numa espécie de retiro, mas era uma prática. Era uma cerimônia que durou 21 dias, que eu fiquei hospedado não no monastério, mas num motel na frente do monastério. Outra alternativa. Porque era em cima de uma montanha, assim, só tinha um motel ali próximo, assim, e muitos praticantes fazem isso, vão para aquele motel. Mas os retiros ocorrem aqui no Brasil, aqui, como eu disse, já tem uma estrutura em várias cidades muito acolhedora. Mas esses 3 anos e 3 meses, tem gente aqui no Brasil que faz também. Uhum. Eu conversei com o Alexandre, tem uma live minha gravada, já está disponível tanto no YouTube quanto no Instagram. Com o Alexandre, ele ficou praticamente quase 4 anos em retiro. E é super legal assim, essa entrevista, porque, na verdade, a entrevista tem muita falha, porque como eu fui minhas primeiras lives, eu ainda falava muito, não deixava ele falar, perguntava e eu mesmo respondia. Hoje eu fui editar assim, eu olhei aqui e nossa, eu não deixei o cara falar, eu cortava ele. Mas ele contando dessa experiência de uma maneira muito tranquila, assim, sabe? Sem em nenhum momento colocar que o que ele fez foi algo extraordinário. E uma das coisas muito bacanas que ocorreu nessa live, inesperadas, foi que no meio da live o filho dele entrou. E aí ele, esse aqui que entrou agora aqui é meu filho. Daí eu peguei, e aí, como é que foi pra você? Ver teu pai ficar 3 anos e meio fora. E o menino, cara, eu tenho muito a agradecer, foi maravilhoso, foi muito importante para nós. O que ele escreveu não fica salvo, né? Mas aí eu fui lendo o que ele foi escrevendo, assim, ele falou coisas nesse sentido, assim, o quanto foi importante para a família. E aí eu fui fazer, né, o retiro de um mês, aonde eu estava super apavorado, eu entrei lá, e durante esses 30 dias, assim, eu patinei, assim, eu fiquei 30 dias fritando, olhando para a parede, e eu não senti nenhum grande avanço na minha prática, sabe? Aquela coisa em que, nossa, agora meu cérebro paralisa, eu consigo escutar, parar o pensamento. Não, nada assim de extraordinário. Mas ainda assim eu saí com uma fé muito fortalecida assim, desse retiro. Então, por mais que não pareça que esteja nada acontecendo, a gente está treinando paciência, fortalecendo a fé e criando conexões que são muito valiosas. Para quem acredita nas próximas vidas, essas conexões vão voltar nas próximas vidas. Então, parece que você não está fazendo nada, mas está fazendo algo muito extraordinário. Aí desse retiro de um mês, eu já saí me planejando para o retiro de 6 meses. Que era 3, na verdade. E que seria a sequência, 1 mês, 3 meses, daí depois fazer talvez 1 ano, para depois ir para 3 anos, ou já ir direto para 3 anos. É uma sequência que... Essa sequência ela não existe, mas as pessoas mais ou menos seguem essa sequência, esse caminho. E aí eu eu preparei toda a minha vida, né, para conseguir ficar 3 meses fora, né? Todo mundo sabe a dificuldade que é se ausentar do mundo por 3 meses. Com certeza. Para muitos parece até inviável, mas não é. E durante essa preparação tudo aconteceu. Eu acabei tendo uma briga dentro da minha família, eu perdi o meu emprego, eu me divorciei, tudo aconteceu. E isso antes de você fazer o retiro? Pouco antes. Mas o retiro já estava marcado antes, então assim, eu não fui por causa disso, mas isso foram fatores que eu levei. Uhum. Quando eu entro nesse retiro, nessa cabana, por 3 meses, no dia que eu entrei, a Márcia me provocou assim, olhou para mim e falou assim, eu acho que você vai ficar 1 ano aqui. Ela falou isso, assim, aquele jeitinho dela, né? E eu, tá louca, Márcia, 1 ano, impossível, tal. Mas aí não fiquei 3, fiquei 6, né?
Mas aí quando chegou muito próximo ao aniversário da minha filha, aquilo estava pesando muito, eu não estar presente no aniversário dela, aquilo foi uma coisa que eu não tive capacidade de lidar e seguir. Muitos praticantes conseguem, eu não tive essa capacidade, aí eu acabei saindo em função do aniversário dela. Mas aí eu entrei nesse retiro e o que assim, me chama muito a atenção foi, eu estava dentro de uma simplicidade, onde comer uma manga era algo muito extraordinário. Porque você come uma manga com atenção, você está em silêncio, você não tem nada para fazer. E aí eu comia aquela manga sentindo o cheiro, sentindo o adocicado. Lógico, até a Alessandra perguntou se foi em Viamão, foi no Dharmata, lá em Pernambuco. Então, lógico, estava no Nordeste, e no Nordeste as frutas são mais gostosas do que aqui no sul do país, né? Mas aquele sabor daquilo. Aí eu parava, às vezes, para olhar os macaquinhos pulando, e os macaquinhos pulando nas árvores, aquilo era extraordinário assistir aquilo. Então, de situações muito simples, eu comecei a ver o extraordinário daquilo. Isso é belíssimo, né? E é muito, em Mindfulness, a gente fala muito do olhar do principiante, né? De curiosidade. E você vivenciou totalmente na prática isso, né? Por 6 meses, sim. Mas aí, aquilo tudo, assim, sabe? Você tá sozinho, então eu cozinhava com a mente de meditação. Eu comia com a mente de meditação, eu tomava banho com a mente de meditação. Porque é o silêncio o dia todo. Então, e aí começou também a surgir muitos sonhos lúcidos, assim, porque como a minha mente estava muito atenta, durante o período do sonho, a minha mente permanecia atenta. Então era muito fácil identificar que era um sonho. Então foi uma época assim que eu tive muitos sonhos lúcidos, né? Para quem não conhece o termo sonho lúcido, é você perceber que você está sonhando e você poder usar esse momento do sonho de uma forma boa. Então, o que eu fazia? Meditava. Dentro do sonho você meditava. No começo eu aproveitei um pouco, eu fiz umas bagunças. Saí voando, fiz umas besteiras, mas depois eu comecei a meditar. E foi um período assim que minha mente estava num estado que eu não percebia. Aí eu fui perceber minha mente assim quando eu saí do retiro, e o pessoal geralmente pede para que eu tenha um período de adaptação, né? Quando você sai do retiro, para você voltar para o mundo. E eu já saí meio nas vésperas do aniversário da minha filha, então eu já saí meio que tenho que comprar passagem, tenho pouco tempo aqui, e não respeitei a adaptação que a Marcinha pediu, me sugeriu. Quando eu estou no aeroporto, eu noto uma seguinte coisa, estava todo mundo me olhando. Isso não é mania de perseguição. As pessoas me olhavam. E, obviamente, eu tava barbudão, cabeludão, porque eu fiz questão de ficar aquela cara de praticante, assumir a identidade, né? Tinha que chegar aqui e mostrar, não, tava em retiro. Mas não era isso. Tinha um aspecto na minha energia que estava diferente. E nessa época, eu estava muito sedutor. Eu ia, por exemplo, numa banca de jornal, chegava a pedir, eu quero aquela revista, o cara acabou. Tá bom, obrigado. O cara, peraí, eu tava guardando uma pra mim, mas eu vou te ver. Gente, que legal. Tinha uma energia que tocava as pessoas. Uma vez o Lama de Milau veio para Curitiba e eu fiquei encarregado de buscar ele no aeroporto e tal, e ele falou assim, não deu pra almoçar, vamos parar em qualquer lugar aí pra comer alguma coisa. E a gente parou numa pastelaria. Eu vi que o cara que atendia na pastelaria reconhecia isso nele. Ele estava totalmente apaisando, ele estava com uma roupa normal, a gente não tinha como ele parecer que ele era um sacerdote budista, que ele era um mestre budista, mas as pessoas, assim, da pastelaria, a forma que atendiam ele, parecia que tinha alguma coisa, as pessoas sentiam isso. Porque a nossa conexão é com a energia das pessoas. Exato. Então, assim, essa época até era super divertida, assim, porque a gente chegava na balada, meus amigos, vai na frente, que você é o chamariz. Vai que tá todo mundo te olhando, cara. Vai. E realmente tinha alguma coisa diferente. Mas aí no budismo tem uma frase muito forte, que ela diz assim, que quando a gente não tem a motivação adequada, tudo se vai embora, né?
Então, eu saí com uma energia diferenciada, mas eu não tive a habilidade de manter ela. Então, uma pode perguntar. dúvida. Você saiu desses 6 meses e já foi nessa correria. E então você já começou a viver sua vida normalmente, sem fazer essa transição, né? Você sentiu isso também a nível físico? Sentiu algum efeito disso? Muita irritabilidade, assim. Comecei a ficar irritado, comecei aí que tá, aí começa a surgir muitas perturbações, né? Porque eu poderia ter voltado e chegado para uma vida mais normal, assim, vamos dizer, praticando 1, 2 horas de manhã, mais 1 horinha à noite, porque afinal eu estava vindo de um período muito grande. E não, eu peguei e simplesmente abandonei a prática, não porque eu quis, mas porque eu me perdi em meio àquilo, e saí andando no mundo a 220, até porque isso era uma das questões que eu tinha me decidido a fazer no retiro. No retiro, a gente no budismo, a gente trabalha muitos apegos, né? Sim. Então eu notava que eu estava super apegado a uma vida que eu não tive, que era uma vida de festa, uma vida de balada, uma vida de droga, uma vida de bebedeira. Como é que esse apego funcionava? Eu via que eu depositava uma esperança naquilo. Cara, eu não vivi isso, eu casei muito cedo, aquilo ali, eu perdi aquilo seria legal. E aquilo era um pensamento muito recorrente durante o retiro. Ele foi tão recorrente que uma hora eu falei assim, cara, quer saber, eu vou sair daqui, vou ver isso. Eu sei que não tem nada, mas eu preciso provar para mim que não tem nada ali, para que eu consiga me livrar disso. Senão isso vai ficar sempre na minha vida me incomodando. Não, mas tem uma felicidadezinha ali que você não experimentou. E eu precisava abandonar essas esperanças mundanas, né? No caminho budista eu precisava abandonar tudo isso, essas esperanças que tem alguma coisa. Não tem nada. Mas abandonar essa fé que, não, mas se eu fizer aquela coisa, o dia que aquilo acontecer, aquilo vai ser legal. Então, cara, eu caí na noite, assim, sabe? Era balada de todo dia. E balada é um lugar que você tem uma energia pesada, uma energia muito forte de carência. Então, quando entra uma pessoa, por isso que eu falei, todo mundo me olhava, num ambiente, imagine assim, por exemplo, um aeroporto que eu peguei, quando eu falei que todo mundo estava me olhando, basicamente eram empresários, executivos, né? Quando você vai no aeroporto, assim, no dia de semana à tarde, eles são executivos. Eles naquela energia de competição, de concorrência, chega alguém tranquilo, senta, sereno. As pessoas olham aquilo chama a atenção delas, elas não sabem nem por que elas estão olhando. E nas baladas isso também, né? Alguém mais sereno, mas esse alguém sereno foi ficando mais diferente com o tempo e fui ficando com a mesma energia de carência que todo mundo, né? Sim. E de repente eu comecei a olhar o seguinte, para mim, quando eu estava no retiro, minha mente sempre foi a mesma, ela não mudou. Mas aí, nesse momento, eu notei o seguinte, falei, cara, a minha mente era boa, mas agora ela está super perturbada. E eu não estava gostando dessa perturbação. Então eu cheguei num momento muito próximo de uma depressão. Porque o que é uma depressão? É você não estar mais aceitando a si mesmo, você não está mais se gostando. Então eu sempre me conheci de uma forma. De repente eu consegui mudar um pouco meus padrões, né, durante um retiro, que é um período artificial. E artificialmente eu mudei meus padrões. Sem nem perceber. Na minha cabeça eu não tinha achado que eu tinha mudado. Quando eu volto ao normal, eu olhei aquele normal e já não gostava mais de mim daquele jeito. Então aquilo foi super deprimente pra mim, assim, eu comecei a ficar mal, assim, de olhar assim, aí começou a surgir irritabilidade, começou a surgir problemas emocionais, assim, e eu comecei a ficar mal, assim, sabe? Sim. E aí, logicamente, como eu conhecia a prática, eu comecei, eu preciso voltar pra prática, preciso voltar a meditar, preciso... E me conta uma coisa, você disse que dentro do budismo, quando não se tem uma motivação clara, geralmente a tendência é se perder no meio do caminho, né? E aí você deu esse clique, né? De que você estava entrando em um caminho não muito saudável. O que te deu esse clique, assim? Foi o que te trouxe para o presente e qual que foi a sua motivação? Você consegue se lembrar? Assim, veja,
A questão é que não existe problema nenhum de você ter uma vida regada a álcool, droga, balada, noite, sexo. Não tem isso dentro do budismo, eles não têm essa visão de certo ou errado. Nós aqui no Ocidente temos porque nós todos somos cristãos. Querendo ou não, a nossa cultura é uma cultura cristã. Uhum. Então a gente acaba seguindo o cristianismo porque a gente nasceu nesse ambiente. Então, quando alguém fala em droga, balada, sexo, a gente, não, isso aí tá errado. Ah, alguém fala em ficar num retiro meditando, isso tá certo. Mas dentro do budismo as coisas não funcionam assim. Então, eu tinha todo esse alicerce budista para dizer, cara, o que eu tô fazendo não tá nada de errado. E eu também, eu sabia que aquilo era uma fase, aquilo era um momento de vida. O que começou realmente a me dar esse clique foi eu não saber lidar com situações. Então, por exemplo, eu estar num ambiente profissional, alguma coisa dá errado. Nossa, que novidade, né? Sempre alguma coisa vai dar errado. Todo dia um monte de coisa vai dar errado. E quando alguma coisa dava errado, a minha irritação, a minha reação àquilo. Quando eu saí do retiro, eu era muito não reativo às coisas. E quando eu digo eu saí, eu só entendo assim, a primeira semana só, tá? Depois eu já perdi toda essa estabilidade mental. Mas quando eu saí do retiro, eu não era reativo. Quando eu saí do retiro, vieram 6 meses de problema numa única dose. Tudo que deu errado nos 6 meses, desde a criança que não tirou uma nota boa no colégio, a problemas financeiros, qualquer coisa, problema no condomínio, problema no prédio, problema no divórcio, tudo que é problema veio de uma vez só. Brum, como se tivesse acumulado, te esperando voltar do retiro. Porque todas as pessoas vieram com as notícias, e a vida ela é dura, né? Então vem um monte de notícia dura, assim, né? De coisas que deram errado. E eu... Assim, não é a palavra, não é frio. Mas assim, cara, não tem nada que eu possa fazer, eu não vou sofrer por isso. Pouco tempo depois que passou o tempo do retiro, quando eu já perdi essa estabilidade, era um probleminha desse tamanho e me disse, cara, eu vou matar esse cara, sabe? Aquilo tudo surgiu. Uma das coisas que eu percebi no retiro foi assim, eu levei um monte, quando eu falei, eu tive um monte de problema de briga, de divórcio, de problema profissional antes, né? E essas vozes vinham. Tinha vezes que eu estava sentado meditando e eu não sei em que momento que eu levantei, pra você ver como a mente estava louca, né? Eu não sei em que momento que eu levantei, mas eu procurava um espelho para olhar para alguém, e era para mim mesmo. Eu ia no espelho do banheiro, e tava dando um esporro na minha irmã, tava dando um esporro na minha ex-mulher, tava dando um esporro nos meus ex-colegas de trabalho. Aquilo vinha, eu, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tinha que estar meditando, não. E voltava. E eu não sei nem em que momento que eu levantei para falar tudo aquilo, pra você ver que assim, aquilo estava acontecendo. Sim. Nesses 6 meses, eu acho que eu consegui resolver essas questões, o que eu ia levar 10 anos para resolver. Veja, às vezes, quanto tempo a gente demora para perdoar alguém, para resolver um problema com alguém, quanto a gente fica ruminando aquilo por anos, por muito tempo. Então, aquilo tudo aconteceu, mas aquilo para acontecer, eu percebi o seguinte. Como eu te falei, chegava um momento que eu sentava para tomar café da manhã. Todo dia, no café da manhã, eu tinha os mesmos pensamentos. No almoço eram outros. Na janta eram outros. Mas todo dia da janta eu pensava nas mesmas coisas. Porque é tédio. Mas coisas relacionadas ao retiro. A vida. Ou à vida. Não, a vida. Ao passado, né? Certo. Geralmente no almoço eu ficava planejando o futuro, eu sempre planejava a mesma coisa. Não, quando eu sair daqui, eu vou chamar esses amigos, eu vou reunir, eu vou reconectar essas pessoas, eu ficava sonhando com aquilo, eu vou promover um almoço para que essas pessoas vão... Era todo dia isso no almoço. Era uma ruminação mesmo, né? E no café da manhã, e aí foi engraçado que como os pensamentos, a gente acha, eu vi o Henrique Lemes, que é um cara, uma das pessoas que fez um retiro de 3 anos, não que eu entrevistei, mas um outro que fez um retiro de 3 anos aqui no Brasil, fez lá em Viamão, ele fez com a Márcia, a Márcia também fez retiro de 3 anos, e ele também, eles fizeram juntos. Acho que o Henrique ele teve que sair um pouquinho por um problema de hérnia, mas depois ele retornou. E o Henrique ele falou isso, ele falou assim, nossa mente é muito monotemática. A gente pensa em 1000 coisas durante o dia, que a gente é super importante.
Mas se a gente vai analisar, é sempre os mesmos assuntos. Só que eles vão mudando um pouquinho. Mas ali é família, trabalho, a gente não pensa sobre outras coisas. Então, a gente é muito monotemático. E aí isso fica muito claro num retiro mais longo, como a gente só pensa nas mesmas coisas. Então eu já sabia, quando eu pensava numa determinada questão lá de uma briga do trabalho, eu já sabia onde que aquilo ia dar. E aquilo ia acabar em raiva, e eu me sentindo injustiçado, eu me sentindo uma vítima, o como foram cruéis comigo, como eles não viram o meu lado. Mas eu não conseguia evitar, porque daí por mais eu já sei onde que isso aqui vai dar. Eu comecei a pensar aqui, o caminho é esse, vai chegar aqui. Então eu vou pensar em outra coisa. Eu mudava o assunto quando eu via a mente trazer de volta, mas ela já vinha aqui, já um pouquinho mais adiantada, até chegar aqui, que era o momento que eu tinha raiva. E aí eu tive que descobrir um jeito de romper isso, que era assim, cara, que bom que meu trabalho deu errado, porque agora eu posso praticar. Ou quando, por exemplo, eu estava lá com questões de divórcio, em vez de eu sentir raiva da minha ex-mulher, eu falava, cara, que bom que ela existe, porque se não fosse ela estar lá cuidando das minhas filhas, eu poderia estar fazendo retiro. Ainda bem que ela está lá. Então, quando eu conseguia substituir esses pensamentos e alimentar com outros, aquilo foi tomando um outro caminho. Então, aí eu fui aprendendo. Então, aquilo que eu digo para você, que vai demorar talvez 10 anos para perdoar aquelas pessoas, para me perdoar, na verdade, para perceber que eu não era a vítima que eu falava que eu era. Porque é muito impressionante o seguinte, quando a gente mente, a mentira ela vai sendo reforçada e daqui a pouco a gente vai meio que esquecendo da verdade. Aí chegava um momento e eu falava assim, cara, mas não foi bem assim. Foi assim que eu sempre contei essa história. Mas na verdade essa história, a pessoa não falou isso pra mim. Ela chegou falando outra coisa, daí eu falei isso, tal. Só que a gente vai mentindo, e essa mentira ela impregna a nós. Ela passa a ser a nova verdade. A gente no fundinho até sabe que ela não é a verdade. Mas ainda assim, quando a gente reconta essa história na mente, a gente já reconta com a mentira. Então a mentira, ela tem esse ponto. Aí quando eu olhava, mas peraí, não foi bem assim. Eu que inventei essa versão. E aí dentro do retiro, você conseguia perceber todo esse movimento da mente e você, aos poucos, com o tempo, conseguia ressignificar para enxergar a verdadeira versão dos fatos, né? Você consegue perceber que hoje em dia, depois de vários retiros que você fez, você consegue perceber que é mais fácil captar, reconhecer esse movimento da mente e já mudar o rumo da prosa, como dizem? Isso é uma coisa que a gente talvez agora voltando, a gente vai entrar um pouco agora no nosso tema, né? Mas aqui a gente está falando o tempo todo disso também, né? Mas é que assim, uma das coisas que eu comecei a observar no retiro, desde que eu comecei no caminho espiritual, eu comecei a observar que eu fui ficando cada vez mais sensível, e aquilo pode parecer uma coisa ruim, porque a gente acha que a gente tem que ser forte, a gente tem que ser firme, e não importa o que aconteça, eu vou estar de pé, e nenhuma derrota vai me abater, e eu tô aqui, e que a vida me dê golpes, eu vou aguentar todos os golpes em pé, e a hora que ela bobear, eu acerto ela. A gente acha que a gente tem que ser muito forte, assim, sabe? Por exemplo, acaba um relacionamento, como tema, né, Novembro Azul, temas homens é assim, um amigo acaba um relacionamento, o outro amigo não chega e fala, cara, curte agora esse período de fossa, bota um sertanejão, bota umas músicas tristes, curte agora esse fim, viva esse fim, né? Curta o luto, viva o luto. Não, o amigo já chega e fala assim, cara, bola pra frente, que ela não te merecia, vamos que tá cheio de mulher nesse mundo, vamos em frente. É esse universo masculino. Né? Isso acontece no feminino também. Isso também às vezes acontece. Uhum. Essa questão do não merecimento, né? E por esse viés. Mas isso tá mudando, né? E assim, eu comecei a perceber que, cara, na verdade eu sempre fui sensível. Eu fui me reconhecendo como sensível. Eu usei uma armadura por muito tempo, uma armadura que não chora, de que sou forte. Mas as flechas entravam. Só que a armadura escondia. Só que no retiro, conforme eu fui tirando essa armadura, eu fui vendo os buracos das flechas. As flechas me atingiam. Aquele comentário negativo que alguém falou uma vez pra mim, que
esse cara é um idiota, ele não sabe nada. Aquela flechada, ela entrou. A armadura que eu achava que me protegia, não me protegia. Então, eu fui percebendo essa sensibilidade. O quanto que, às vezes, um comentário negativo, o quanto que alguma coisa, ela nos afeta. E tudo bem que ela nos afete. A gente não tem que achar que essa armadura nos protege, porque ela não nos protege. Porque no retiro, quando não tinha mais, essa armadura ela não funcionava mais, e eu tive que tirar a armadura, eu fui vendo todos os buracos e flecha que eu levei durante o caminho. Todos. Teve um dia no retiro, você pensa assim, isso não foi no começo, foi lá pelo quarto, quinto mês. Eu queria matar uma criança. De onde veio isso? Porque essa criança, quando eu também era criança, ela me empurrou na educação física e ela falou coisas, e ela era uma criança, e eu também era uma criança, a gente era do mesmo tamanho. E eu fiquei assim, eu devia ter reagido aquele dia, porque a minha galera no colégio era maior, a gente conseguia, cara, era uma criança. E aquilo tava, como que aquilo surgiu na minha mente e aquela cena voltou? Porque assim, a nossa memória está toda lá, né? Existem vários estudos que vão se aprofundar sobre isso. E na prática de meditação, na parte de silenciar, a meditação, eu uso o termo meditação, mas o que eu quero dizer com meditação é treinamento da mente. Quando nós estamos treinando a nossa mente, coisas surgem. Coisas que estavam na mente, que a gente não sabia, surgem. Então essa imagem daquele menino me empurrando, surgiu. E por vários momentos, assim, não foi um dia, assim, mas volta meio aquela memória recorria, eu tinha que ter reagido aquele dia. Então, assim, ou seja, eu estava cultivando a raiva de uma criança, porque aquela criança não existe mais, é um adulto, e quem sabe aquele adulto hoje é uma pessoa maravilhosa, quem sabe, bem provavelmente, não tem nada a ver com aquela criança, e se eu chegar para ele e falar, cara, assim, empurrou aquele dia, eu? Tem certeza? Ele nem vai lembrar daquilo. Então, não é mais importante, mas... Então, assim, você veja quantas flechadas vão nos atingindo e a gente achando que está sendo protegido por essa armadura. E essa questão da sensibilidade para nós homens, ela é difícil. Ela é muito difícil ser lidada. Existem grupos de homens, né? Tem aquele grupo bem famoso, Guerreiros do Coração. Existem alguns grupos que vão trabalhar esse tipo de questão, mas a gente ainda assim tem aquela questão de que, não, eu não posso ser sensível. Eu não posso ser fraco, eu não posso sentir essas coisas, né? Então, eu acho que me perdi um pouco no que eu estava falando. Não, mas é isso, a importância de o homem se mostrar vulnerável também, porque na vulnerabilidade que está a força também, né? Onde você consegue se expor seus sentimentos, chorar, se permitir. Ó, o guru! Ah, o guru Esse apareceu. é o guru. Esse é o guru. Prazer, guru. Então é isso, né? A importância do homem se ressignificar também, né? A importância do contato com o autoconhecimento, né? E outra coisa que eu queria saber é sobre paternidade também, né? Você é pai e como você vê a paternidade e a relação disso com a espiritualidade? O que te transformou nesse processo? O que você poderia trazer para a gente sobre isso? Eu acho que ser pai é um dos maiores combustíveis que eu tenho, assim, porque hoje minha filha tem 11, ela está quase chegando na adolescência, né? Mas antigamente ela era uma criança, assim, a mais velha. Eu olhava e falava, cara, quando ela for adolescente, ela precisa de bons conselhos. Eu preciso de uma mente lúcida para dar bons conselhos, sabe? Eu preciso ter uma mente lúcida para poder dar um caminho para eles, ensinar. O grande aprendizado que a gente vai dar para nossos filhos é o que o Lama Santen chama de ensinar pelas costas. Então, é aquela história, você chegar para o teu filho e falar, você tem que ir na igreja, porque na igreja é bom, porque você tem que ir na igreja, ele não vai se interessar pela igreja. Agora, se você vai na igreja, e você continua indo, e ele vai observando, você chega, um dia ele vai se interessar, ele vai falar, pai, mas e essa igreja que você está indo? Deixa eu ver se é bom para mim. Deixa eu ver se isso ajuda. Então, a meditação é uma coisa assim, eu estou praticando meditação, minhas filhas vêm eu meditando. Eu não forço. Já várias vezes convidei, chamei e tal. Mas, ó, minha esposa dizendo, um pai maravilhoso por sinal. Isso aí foi combinado, pedi pra ela foi falar, combinado. Né? Mas aí, assim, eu acho que a gente tem que dar exemplo, porque é isso que funciona. Então, elas vão olhando um dia, porque elas vão estar com um probleminha, e, cara, vão sofrer.
Que chance que uma criança qualquer tem de não sofrer por amor, de não passar por um monte de perrengue ao longo da vida? A vida é isso, né? Várias coisas que não vão dar certo. E a hora que elas passaram por tudo isso, pá, mas meu pai estava bem, né? Como que o pai lidava com isso? Ah, ele meditava. Vou tentar. E talvez para elas funcione, talvez não funcione, mas elas vão buscar outros métodos dentro da espiritualidade. Então, eu vejo isso. E para mim sempre foi um combustível, assim, falar, cara, eu preciso ser um pai lúcido. Eu via questões do meu pai que eu não gostava nele, mas que eu continuava aqueles padrões. E eu precisava quebrar aqueles padrões. Mas eu não quebrava eles, eu continuava repetindo eles igualzinho. Identicamente eu repetia os padrões do meu pai. Então, assim, eu até estou numa fase que esses padrões hoje não me perturbam, mas eu também não me iludo dizer que isso já passou. Pode ser que daqui a um tempo isso volte, sabe? Esses padrões, porque são padrões familiares, meu avô era assim, meu bisavô era assim. Então a história dos homens da minha família, todos tinham esses padrões. Então, aí, como quebrar isso, né? Eu sou muito fã da constelação, e na constelação eles trabalham muito essa questão da hereditariedade, né? Da ancestralidade, e que quando um consegue quebrar isso, quebrar a corrente, ele salva tanto os que estavam para trás, ele ajuda tanto os que estavam para trás quanto os que estão para frente. Então também para que minhas filhas não recebam esses padrões negativos, eu também é o meu combustível, sabe? Para tipo assim, cara, eu não quero que meu filho faça as mesmas coisas que meu pai fazia, que eu faço, que meu avô faz. A gente já sabe que isso não vai dar em nada, que isso vai dar errado, que isso não vai dar boa. Então eu acho que é um grande combustível. Sim, e o autoconhecimento, ele está à disposição para todos, né? Homens e mulheres. A gente vê que ainda a porcentagem de mulheres nesse caminho é muito maior, principalmente por conta dessas questões que você trouxe, né? De medo de expor sua vulnerabilidade, de medo de expor que é sensível, que chora e que pode ser considerado, né, homossexual, e daí, né, se for também, né? Então, acho que são novos tempos que a gente está vivendo, e por cada vez mais pessoas, né, que tenham coragem de mostrar a sua sensibilidade, vulnerabilidade e ter segurança, sim, né, no que faz. E por isso a meditação é importante, né, para trazer essa lucidez. Sabe que não o vídeo mais assistido do canal, mas o vídeo que mais me repercutiu negativamente e positivamente é um vídeo que eu falo sobre homossexuais. A minha intenção de coração era falar assim, cara, o budismo é uma religião que já faz uniões entre pessoas do mesmo sexo desde a década de 80, aqui no Brasil. Já teve uniões desde a década de 80, então assim, o budismo não está muito mais tempo que isso, se tivesse, já teria feito até antes. E que isso não é um problema para nós. Inclusive, essa tatuagem é em homenagem a um mestre homossexual. Então, assim, quando eu quis fazer isso, como eu não pertencia ao universo LGBT+, também nem sei se agora essa expressão está correta, eu usei alguns termos que, eu usei homossexualismo. Eu não sabia que esse termo era... E aí eu fui cancelado por causa do tema. Usando os termos de hoje, eu fui literalmente cancelado porque eu usei a palavra homossexualismo. Teve uma repercussão muito negativa. Mas ao mesmo tempo assim, que teve essa repercussão super negativa, porque eu usei esse termo, e pessoas assim, falavam assim, você tem que tirar esse vídeo daí. Eu falei, cara, não vou tirar não. Não vou tirar, porque a intenção ela era boa. Não, se eu usei uma palavra errada, não parem de olhar uma palavra e vejam o resto da mensagem. Mas, por exemplo, hoje, na hora do almoço, eu estava conversando com um jovem que me procurou, porque assistiu esse vídeo, com vários problemas. Olha, eu estou sentindo atração por homens, não sei o que fazer, minha família não aceita, e eu vi teu vídeo e tal. Então, hoje, assim, além desse jovem, eu já fui procurado por muitos homens com essas questões, assim, por causa desse vídeo. Por isso que eu digo que foi o vídeo que mais deu repercussão para mim positiva, assim, porque a oportunidade de conversar com várias pessoas sobre isso e poder explicar para eles, olha, como que é a visão dentro de outras tradições, né? Não só dentro dessa tradição que nós vivemos, né? Então, a gente vê assim,
A nossa civilização começou no Oriente. As primeiras religiões começaram no Oriente, tudo veio de lá. Então faz sentido essa busca, procurar lá. Lá surgiu tudo. Então faz sentido ir lá, olhar, ver esse surgimento. E aí entender o que realmente era a mensagem que foi passada. Né? E aí, assim, e aí? Me mostre na Bíblia onde que diz que não pode. Uhum. Sempre falo isso para eles, me mostre um trecho da Bíblia, porque não tem. Sim. E isso não tem, não só no cristianismo, como não tem tudo que antecedeu a ele. Não é uma questão. Mas essa questão realmente da sensibilidade, ela é da vulnerabilidade, né? De a gente se sentir frágil e poder olhar e falar assim, cara, hoje eu tô mal. Eu sou um boomer, né? Hoje em dia o meu termo, classificação é boomer, né? O tiozão boomer da internet. Que assim, eu tenho quase 40 anos. Pelo visto você não conhece boomer. esse termo. Não. Boomer, assim, é tiozão. Para essa molecada da internet de 15, 20 anos, tiozão é o boomer que eles falam, né? E eu sou um boomer, né? O boomer é aquele cara que faz umas piadinhas, Bolsonaro, papapá, sabe? É o boomer. E então, para nós, boomer, é muito difícil a gente pegar e olhar e falar, cara, eu não tô bem hoje. Eu fiquei mal com isso. Eu quero hoje me recolher aqui, eu quero... É uma questão difícil para os homens, assim, sabe? Aceitar esse sentimento ou expor ele. Falar, cara, hoje eu não quero sair, eu tô triste, aquilo me chateou. Ah, mas você vai deixar aquilo ali chatear? Sim, tudo bem, é meu direito de eu me chatear com isso, de eu me sentir dessa forma. E quando você se abre para isso, se mostra, no caso o seu, né, que você tem um canal no YouTube também, depois eu vou te perguntar rapidinho, porque a gente está quase acabando a live. Quando você mostra essa vulnerabilidade, fala sobre esses assuntos, você se abre para receber pessoas que às vezes ficam sofrendo em silêncio, né? Então você se torna um agente de transformação também, né? E é uma motivação para você seguir nesse caminho. Eu conduzindo práticas assim presenciais é impressionante, assim, porque daí acaba a prática, aí todo mundo tem que guardar, né, as almofadinhas, tal, aí sempre tem alguém que fica ali enrolando para guardar. Você já sabe, aquela pessoa ela quer conversar, ela quer ser ouvida. Uhum. E quando é homem, cara, como é difícil. Eu acho que assim, os terapeutas que estão aí nos ouvindo, eles devem saber explicar isso bem, assim, sabe? Como é difícil para ele conseguir se expor como frágil. Eu lembro eu conduzia a prática de meditação e vinha sempre um cara assim, de terno e todo empresário, né? E aí um dia ele ficou no final e falou, cara, eu tô conduzindo uma obra, caiu um negócio, matou não sei quantos. Eu não durmo mais, eu tô tomando não sei quanta medicação, e eu não sei mais o que fazer, eu tô num desespero, e eu tenho não sei quantos mil funcionários, e é muita responsabilidade e tal. E eu não sei se essas coisas que você está falando funcionam no mundo real. Eu lembro que ele falou isso, eu até me senti um pouco... Como assim mundo real? Isso aqui é o mundo real? E assim, o quanto foi difícil... Quantas vezes ele teve que ir lá para conseguir se expor, para conseguir falar aquilo, sabe? Uhum. E eu tenho um monte de amigos assim que começam a me contar que tomaram coragem de ir num psiquiatra, ou num psicólogo, um terapeuta, e eles vão lá e mentem. É tanta dificuldade de expor aquilo tudo, que mesmo quando você tem um profissional, ele acaba mentindo, assim, sabe? Sim. Contando a sua versão, contando uma versão mais suave. É difícil para os homens isso. É difícil ir descascando essas camadas, né? É um processo que a meditação pode auxiliar, mas né, ela também não é a solução para tudo, né? Tem alguns casos que ela nem é orientada, né? No caso, se tiver uma pessoa com uma situação muito aguda de depressão ou de ansiedade. Mas eu acho que fora isso, ela pode ser uma ferramenta fantástica, né? De lucidez, né? Como que você já falou. E, Sheila, a meditação... Só para te avisar que faltam 5 minutos, mas a gente vai fazer outras lives, com certeza, porque eu nem te perguntei sobre o Nepal, acho que a gente vai fazer uma live só sobre as suas viagens.
Mas queria que você falasse, deixasse uma mensagem para o pessoal e também contar que a live vai ficar salva no IGTV a princípio. E o Chico, ele tem um canal no YouTube que se chama Chico Pira, que ele vai também contar por que é Chico Pira, não sei se dá tempo agora. E com temas relacionados a budismo, meditação, felicidade. Então, deixa aí seus 4 minutinhos finais, fica à vontade. Tá bem. Na verdade, o canal ele nasceu de duas vontades, assim. A primeira é que eu conduzia práticas presenciais e eu moro em Curitiba, né? Então, assim, essas grandes cidades, elas têm, né, centros de meditação. Aí em Uberlândia, vocês têm um fantástico, né, maravilhoso centro. E agora, outras cidades não, né? Já as cidades vizinhas aí, por exemplo, já não se encontra. E aí eu falei, cara, é uma maneira de você chegar em mais gente, porque a maioria das pessoas que entram em contato comigo através do canal, por exemplo, essa pessoa que eu estava falando hoje, é porque moram em cidades que não tem nenhum centro budista, não tem nenhum centro de meditação. Então eles acabam indo atrás por esses motivos. E então foi essa a razão. Mas outra razão também de eu abrir o canal é algo que você deve passar muito, Cíntia, que é o seguinte. As pessoas chegam assim, porque eu tenho um primo que está querendo aprender a meditar, que está querendo aprender alguma coisa e tal. Você, legal, passa meu contato. Aí a pessoa manda, eu quero aprender. Aí você se empenha, vai lá, 1 hora escrevendo aquele texto. Escreve. Cara, a pessoa nem visualiza. E manda um monte de áudio, manda um monte de coisa, a pessoa nem visualiza. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou deixar gravado os vídeos. Quando vem, assim, quais são as perguntas que mais me fazem? Como é que é a questão dos homossexuais no budismo? Como é que é o papel das mulheres no budismo? Como é que é... Essas perguntas são as que mais me fazem. Eu vou deixar gravado. O cara me perguntou, eu já mando. Aí se a pessoa realmente estiver interessada, eu vou conversar com ela. Mas se é só aquele fogo de palha, estamos muito interessados, mas agora que estou vendo que você está mandando muita coisa aqui, já estou com preguiça de ver. Então foi um pouco assim, essa questão de um pouco até de ser útil para mim, né? Mas eu tinha um receio muito grande no canal, que era assim, não tinha pessoas fazendo isso, e eu me enxergava no meu lugar na Sangha. A Sangha é a comunidade budista. No meu lugar é total de insignificância. Então, assim, eu sou um praticante ruim. Isso tem que ficar muito claro. Eu não sou um intelectual. Quem ouviu aí, viu que eu não domino termos, assim, eu não sou um grande intelectual. Então, eu olhava assim e falava, cara, eu não posso passar essa visão. É muito fácil eu chegar aqui. Ai, Cíntia, gratiluz por tudo. Mas aí não é você, né? Você não vai estar sendo original. Então, assim, eu peguei e falei assim, cara, eu não posso passar uma falsa impressão de mestre. Eu não posso, de repente, estar tipo, desenvolvendo uma seita, alguma coisa assim. Cara, eu dei o nome assim que Chico Pira, na verdade, era um amigo meu de infância, que sempre quando eu começava a apresentar minhas teorias, minhas ideias, ele falava assim, lá vem o Chico pirando de novo, é o Chico Pira mesmo, olha lá, ele tá pirando. E eu não gostava, isso me irritava. E era um apelido que não descia muito bem, ser Chico Pira, assim, sabe? Porque eu achava que desprezava minhas ideias. Então eu já peguei isso, assim, falei, cara, é Chico Pira. Por quê? Porque ninguém vai levar a sério o Chico Pira. Tipo assim, imagine você chegando em casa, conheci um grande mestre, quem? O Chico Pira. Tipo, cala a boca, vai, Chico Pira, meu. Não viaja. Olha o nome do cara, meu. Não tem como levar esse cara a sério. Então foi um pouco isso, já, tipo, não me levem a sério, porque realmente eu sou um praticante ruim. Eu dentro da comunidade budista, eu tô no baixo escalão. Então, tem muita gente mais elevada, as pessoas que eu tenho feito convite para vir no canal, para vir conversar, que sabem muito mais sobre o budismo, sobre a meditação, sobre treinamento da mente. Então, assim, foi por isso que veio esse nome do canal. Assim, cara, ninguém vai levar a sério. Ninguém vai olhar aquilo e falar, cara, aqui é um mestre. Não tem mestre nenhum. Então, mas tem muita gente acompanhando, né, Chico? Muita gente já se beneficiou. Isso é legal, isso é bacana, porque agora que você também está fazendo live, já está fazendo há quanto tempo live? Já tem uns meses, é muito bom mesmo. Você vê que tipo, é muito bacana, assim, às vezes
Eu gravei uma live com o Rogério aí de Uberlândia, né? Sim. E aí passou uma semana, começou a frequentar as práticas lá, um menino que assistiu essa live e tal. Aí eu mandei pra ele tudo feliz assim, caralho, o nosso filho aí. Uma pessoa que, tipo, assistiu aquela live, começou a praticar, já vale muito pra nós, assim, sabe? Que seja uma, Porque, né? porque é muito difícil fazer um praticante. Você pegar e chegar numa pessoa na rua para, ei, vem cá, vamos falar sobre meditação? Sai fora. Bater na porta de alguém, tem um minuto para meditação? Aquilo você não consegue atrair gente dessa forma, né? Ó, estão dizendo aí que você é mestre, sim. Ah, cara, esse cara aí é o maior zoeiro da internet. Eu não vou nem falar qual que é, da onde que ele vem, das páginas de meme dele, cara. Esse cara é o maior zoeiro da internet, tá me zoando. Ô, Chico, a gente vai ter que finalizar, porque vai acabar, acho que acaba em 30 segundos. A gente vai fazer outra live. Queria agradecer todo mundo que assistiu, todo mundo que ainda vai assistir, vai ficar salvo no IGTV. Chico, muito obrigada. Foi ótimo o nosso bate-papo. Assim, dá para contar muita história ainda, então pode ter certeza que a gente ainda vai marcar outras. Sucesso no seu caminhar, em levar a sua mensagem, a sua motivação para muitas pessoas. Obrigado, Cintia. Um grande abraço. Foi um prazer aí participar. Fiquei super feliz com o teu contato. Primeira vez que me convido para uma live. É a primeira live que eu estou participando. Ah, mentira! Vai para o YouTube agora. Primeira vez que me convidam. E eu vou roubar essa live lá da tua página, vou editar ela, jogar no YouTube também. Excelente, excelente. Gratidão, viu? Tudo de bom para você. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau.